Graça e paz, queridos, Pastor Alexandre aqui, e hoje a gente começa uma série nova de devocionais. Amém, queridos? Hoje é a primeira de 2021. A gente começou esse projeto de devocionais no início de 2020, mas aí veio a pandemia e por questões até estratégicas eu comecei a desenvolver mais a série Gênesis. Achei que naquele momento seria uma forma de alimentar, de passar o tempo em casa, né? Já que tivemos um lockdown, não total, mas tivemos, e aí a gente, por uma questão estratégica, deu uma prioridade para a série Gênesis, mas com a virada do ano, Deus colocou no meu coração de nós termos outras séries. A gente chegou até a fazer uma série de devocionais, está lá no canal do YouTube, eu vou colocar aqui em cima para você achar, porque tem uma playlist específica. Se você não achar aqui a bolinha do YouTube, você faz assim, olha, você vem aqui embaixo, Pastor Alexandre Santos, vai em playlist e vai em devocionais. Lá em devocionais você vai achar a devocional, inclusive do fruto do Espírito, onde eu explico cada gomo do fruto do Espírito, amém? E a gente vai continuar esse projeto, só que agora mais estruturado, né, com vinheta, com tudo bonitinho. E ó, a gente começa com um livro fenomenal. Eu não sei se você lembra, eu coloquei lá nas minhas redes sociais qual seria o livro que entraria no lugar de Gênesis, da série Gênesis, e o pessoal colocou vários livros, mas teve um livro que me chamou a atenção. Alguns amigos queridos colocou o livro de Ruth, e aí eu resolvi trazer o livro de Ruth como uma base para nossa série de devocionais. Então a gente vai ficar aí 2 meses, né, tratando do livro de Ruth. E eu queria fazer uma introdução com o livro de Ruth, para que você entenda, né? Outra coisa que eu também pretendo fazer agora é cada livro, em cada série que a gente for trabalhar, seja nas devocionais, seja na série de estudo e confrontos, seja na série histórica, que é a série Gênesis, que está acabando, eu quero dar uma introdução ao livro para que você entenda, para que você conheça, para que você cresça e para que você receba melhor o entendimento desse livro. Amém, querido? Bom, o livro de Ruth, o nome do livro é da principal personagem, é Ruth. O livro de Ruth, ele foi escrito, amado, por volta de 1010 a.C., né? Um pouco antes, acredita-se que um pouco antes do reinado de Davi, né? Ou bem antes do reinado de Davi, né? Isso não significa que a história aconteceu nessa época, não. Ruth é um daqueles livros que a história aconteceu numa época e foi escrito em outra época. Tem vários livros da Bíblia assim, por exemplo, os Evangelhos. Os Evangelhos não teve um biógrafo escrevendo a história de Jesus, né? Acompanhando Jesus e escrevendo conforme ia acontecendo. Não. Alguns evangelhos foram escritos 50, 60, 70 anos depois de Cristo. Então, na Bíblia é muito comum esse tipo de relato que acontece depois da história, depois da ocorrência. E Ruth é um desses. Eu calculo que Ruth a história de Ruth aconteceu por volta de 1200, 1100 a.C. E aí você vai me perguntar, mas pastor, de onde você tirou isso? Pelo seguinte, amado, Ruth, ela vai dar à luz a Obed, que é avô de Davi. Obed é pai de Jessé, avô de Davi. Logo, se a gente colocar uma média aí de 40 a 60 anos para cada homem maduro, 40, 60 anos para Obed, 40, 60 anos para Jessé, se casarem e terem filhos, a gente vai ter aí entre 80 e 120 anos, né? E aí, calculando que o escritor
né, escreveu esse livro um pouco antes de Davi ascender ao trono, a gente vai achar mais ou menos essa data. Bom, a história de Ruth, ela acontece durante o período, vou dizer o período final dos Juízes, né? E a tradição judaica, a tradição rabínica, ela diz que quem escreveu o livro de Ruth foi Samuel, mas há dúvidas com relação a isso. Por quê? Porque o autor do livro de Ruth, ele fala no início, a ocasião que se deu o livro de Ruth, que foi em Juízes, no período dos Juízes, e aí a gente calcula pela idade, a gente está fazendo aqui uma média pela idade de Obed, pai de Jessé, pai de Davi, a gente está fazendo uma média de quando isso aconteceu. Agora, o que acontece? Ele também faz uma citação no capítulo 4 da ascensão de Davi ao trono, na genealogia. Então, esse escritor, ele sabia que Davi iria ser rei. Daí tantas dúvidas em relação a se foi Samuel ou não, porque Samuel morreu antes da ascensão do rei Davi. Muito embora Samuel foi quem ungiu Davi, né, por ordem do Senhor Deus. E aí ele sabia que Davi seria rei de Israel. Amém, queridos? Mas assim, independente de quem quer que tenha escrito, independente da época em que foi escrito, o livro de Ruth, ele é um livro que fala de amor. Ele fala de um noivo resgatador. Amados, é uma história de amor. É uma história que vai contar o resgate de Ruth, a redenção de Noemi. A história, ela relata uma família que saiu de Belém, a casa do pão, no momento de fome, e foi parar em Moabe, que não era, na ocasião, provavelmente não era inimiga de Israel, mas não era aconselhável essa mistura, né? Deus expulsou os moabitas do meio de Israel, está lá em Deuteronômio, mas não há uma proibição clara com relação aos relacionamentos entre essas nações. No entanto, não era aconselhável, porque Moabe, se você for lembrar no livro de Êxodo, ele tentou contratar, né, através de Balaque, ele tentou contratar Balaão, um profeta, para amaldiçoar Israel, e Deus não permitiu que isso acontecesse. Bom, porém, Elimeleque, que é o chefe da casa, o pai da família, vai com a sua esposa Noemi para Moabe, e lá eles têm 2 filhos, Quilom e Malom, né? Então, assim, o nome de Elimeleque significa que Deus é rei. O nome de Noemi significa agradável. Porém, o nome de Quilom significa desperdício, o nome de Malom significa doente ou doentio. Então a gente já vai ver que os nomes dos filhos já não casam com um contexto bom. Eles não estavam passando um bom momento, né? E aí, esses meninos, Quilom se casa com Orfa, que é uma moabita, e Malom se casa com Ruth, que também é uma moabita. E essa é a família que inicia tudo. Só que Elimeleque morre, Quilom morre e Malom morre também. E Noemi fica sozinha com as suas noras. E ali Deus começa o propósito dele, aonde não se tem possibilidades, aonde se tem um futuro duvidoso, um futuro improvável. Deus começa a tratar na vida de Noemi e de Ruth. O tema desse livro, que é o que eu quero deixar aqui para você, ele fala da soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as circunstâncias, sobre todas as situações. Ele fala da sabedoria de Deus, a sabedoria em conduzir cada detalhe da história para alcançar o objetivo, que era a descendência, a genealogia de Davi, para também chegar e compor a genealogia do rei Jesus, tendo em vista que Deus prometeu a Davi que não faltaria sucessor no trono, né? Então, a sabedoria de Deus em conduzir isso, a benignidade de Deus, a bondade de Deus
nesse livro ela fica estampada, ela fica escancarada. A bondade de Deus para com Noemi, a bondade de Deus para com Ruth e a fidelidade de Deus às suas promessas, aos seus propósitos, aos seus planos, à sua palavra. Eu quero, nesse primeiro episódio, que é a introdução, que os temas desse livro, soberania, sabedoria, bondade e fidelidade, permeiem a nossa vida. Que possamos entender a soberania de Deus, que possamos lançar mão da sabedoria de Deus para as nossas vidas e entender a sabedoria com a qual Ele age sobre as nossas vidas. Que a bondade de Deus possa penetrar o nosso caráter e que nós possamos também lançar mão da bondade dEle. E que a fidelidade de Deus possa nos influenciar em tudo, para que possamos ser fiéis e entender como a fidelidade de Deus se dá. E eu quero orar nesse primeiro episódio. Eu quero pedir a Deus pelas nossas vidas, para que essas devocionais possam permear a nossa vida, impactar a nossa vida de tal forma que venha nos trazer mudanças. Que o livro de Ruth possa nos trazer mudanças práticas em nossas vidas. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, estudando, lendo, devotando a Ti no início dos nossos dias, de cada manhã, o livro de Ruth. Fala conosco, ó Pai. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, ó Pai, para que possamos entender a Tua soberania, para que possamos entender a Tua sabedoria e sermos sábios, para que possamos entender a Tua bondade e também sermos bondosos, para que possamos entender a Tua fidelidade e possamos nos tornar fiéis aos Teus propósitos também, ó Deus. Abençoa, Pai, todos aqueles que vão participar comigo dessa devocional. Abençoa esse vídeo, que ele alcance muitas pessoas. Abençoa as pessoas que participarem, Pai, dessa devoção diária, matinal, para que o livro de Ruth venha a ser uma aplicação prática nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por tudo. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Jesus, querido.